Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo! Mais um vídeo e hoje eu vou te falar, né? Hoje a gente vai conversar, na verdade, sobre a necessidade de ouvir. Ouvir a outra pessoa, ouvir o que o outro está dizendo, ouvir as pessoas que estão ao seu redor. Você já parou para pensar sobre isso? Sobre como ouvir te ajuda a equilibrar a tua vida, te ajuda a viver em paz com você mesmo, em paz com os outros? O que que acontece? Você pode dizer assim, é o que eu sei ouvir as pessoas, eu consigo ouvir todo mundo e converso, fico ali calado, né? Escuto e é super de boa. Mas na verdade o que acontece é que a gente tem uma dificuldade muito grande de saber ouvir. E como é que é essa dificuldade de saber ouvir, né? Como é que isso acontece na nossa vida? Pode ser que você esteja conversando com alguém e a pessoa está lá falando e você fazendo outras coisas ao mesmo tempo. De repente você olha para a pessoa e diz assim: repete isso aí que você falou, por favor, porque eu não peguei direito. Né? Quando você fala repete isso aí que você falou, você não estava prestando atenção. Você podia estar ouvindo, né? Tá ali quieto, calada, né? Ouvindo o que a pessoa está dizendo, mas não necessariamente prestando atenção. A gente tem muita dificuldade de se concentrar no que as pessoas estão falando, né? De se concentrar e realmente prestar atenção. Ou você está calado ouvindo o que a pessoa está te dizendo, não quer dizer que você está prestando atenção. Quando você estiver conversando com alguém e você estiver calado, preste atenção se você está realmente prestando atenção no que ela está falando ou se você está apenas quieto, né? Porque você pode estar com a boquinha fechada, mas o teu pensamento pode estar super barulhento, pensando várias coisas. Ela falou uma coisa, você já está pensando outra, já está em outro lugar e não continua ali acompanhando aquela fala dela, né? Acompanhando aquela ideia que a pessoa está te falando. Então, é muito difícil hoje, a nossa maior dificuldade é se concentrar. Por isso que você olha e diz, repete isso aí que você falou, por favor, que eu não peguei direito, né? Esse repete tá justamente na falta de atenção. Opa, perdi alguma coisa, preciso voltar aqui, preciso saber o que foi que eu perdi exatamente, né? Às vezes acontece de no dia a dia a pessoa combinar uma coisa com você, ó, o que preciso que você pague tal conta, preciso que você passe em tal lugar e pegue fulano, né? E daí de repente quando a pessoa vem te cobrar, e aí, cadê aquele negócio que eu te pedi para fazer? Você olha, não, você não me pediu isso. E a pessoa realmente te pediu, mas você esqueceu. Por quê? Porque você não estava prestando atenção. Concordou, disse, tá bom, faço. Concordou, mas não prestou atenção. Como não prestou atenção, saiu muito rápido da sua mente, né? Entrou e saiu na sua mente, não ficou. Não se hospedou lá e você não assumiu aquele compromisso e acaba marcando furo com a pessoa. É muito comum isso acontecer, né? Na hora da pressa, na hora da agonia, você diz, tá bom, faço. E depois você nem sabe exatamente o que você se comprometeu a fazer, nem que dia que era, nem quando, nem o que você tinha que fazer, né? É muito comum isso acontecer. Por quê? Porque você escuta o que as pessoas falam, mas você não conseguiu prestar atenção. E aí você diz, você não me disse isso. Na verdade, foi mais falta de atenção, né? E também tem aqueles casos que quando a pessoa está falando com você, está dizendo que tá contando uma história, digamos assim, você diz, eu já sei o que você quer dizer. Você tá querendo dizer isso, isso, isso. Você interrompe a pessoa e completa o raciocínio ali por ela, né? Tá dizendo, você quer dizer isso, eu já sei, já entendi. E você não deixa mais a pessoa falar, né? Você perde essa capacidade de ouvir a pessoa. Por quê? Você entende que já sabe aquilo e não precisa perder tempo ouvindo aquela pessoa, né? Ouvindo aquilo que ela tem para dizer. E isso acontece com as pessoas que são muito práticas. Quem vive com muita pressa e tem muita praticidade, já entendi, é isso aqui, pronto, não precisa mais falar. E existem pessoas que são muito sensíveis. E quando você fala dessa forma, a pessoa pensa que não é interessante para outra pessoa te ouvir. Isso não é bacana, né? E aí gera toda uma situação
Ou então alguém está te contando alguma coisa, você interrompe a pessoa e diz assim, eu tenho uma história muito parecida com essa. E aí vai lá, começa a contar a sua história. A pessoa nem terminou de te dizer o que ela queria dizer e você já está ali interrompendo, colocando outra história. A verdade é que é muito difícil você conseguir prestar atenção no que as pessoas estão dizendo. Não é difícil ouvir. Você está quietinha ali ouvindo. Mas você ouvir não quer dizer que você está prestando atenção naquilo que as pessoas estão te falando. E eu estou chamando a tua atenção hoje sobre essa necessidade de você prestar atenção no que as pessoas falam para você. Prestar atenção nas conversas que você tem com as pessoas. Prestar atenção no que o outro está precisando, no que está acontecendo. Você consegue pensar sobre isso, né? Como é importante você prestar atenção no outro e muitos dos teus problemas eles surgem porque você não consegue prestar atenção. Você não consegue realmente perceber aquilo que a pessoa está te falando. Você ouve, mas você não presta atenção. E aí surge um big problema, né? Surgem vários desentendimentos, vários problemas de comunicação, né? Ou a pessoa não se acha que você não está valorizando ela, né? Não se sente amada, não se sente respeitada, simplesmente porque você não conseguiu prestar atenção naquilo que ela estava te dizendo. E é tão ruim quando você conversa com alguém, né? Você está ali conversando, contando a sua história e a pessoa está fazendo outra coisa, está concentrada no celular, né? Tá ali em outra situação. Quando você passa por essa situação também de não ser ouvida, você sabe como isso também é ruim. Então, se você parar para observar, né, enquanto alguém está conversando com você, pode ser que você esteja com a cabeça barulhenta, concentrado em diversas coisas. Pode ser que você esteja até prestando atenção na história, mas você pode estar julgando, você pode estar avaliando. Mas não devia ter feito isso, mas também quem mandou fazer isso? Né? Você fica ali, a pessoa está te contando, você fica julgando, avaliando, você fica criticando, às vezes você fica querendo completar. A sua cabecinha, ela não para. Ela fica a mil, enquanto a pessoa está te contando, você vai e volta e pensa isso e pensa aquilo outro e tal. E tudo isso te impede de realmente prestar atenção na pessoa, de realmente se concentrar naquilo que ela está falando. Porque cada vez que você faz um julgamento, né, faz uma avaliação, faz uma crítica, argumenta ali, você está tirando o foco do que a pessoa está te dizendo. Ela está te contando uma história. Cada vez que você faz isso, você perde o foco e já vai para outro lugar. O mais difícil é o mais simples, né? Por incrível que pareça, o mais difícil é o mais simples. O que é o mais difícil? Parar e se concentrar no que a pessoa está te dizendo. É justamente prestar atenção sobre aquilo, né? Quando você bota uma criança para pensar, fica aí para pensar 2 minutos, né? O que ela tem que pensar? Pense aí no seu mau comportamento. Pensa o seguinte, quando alguém estiver conversando com você, você precisa apenas se concentrar naquilo que a pessoa está dizendo para você conseguir entender. Não é para você criticar, não é para você julgar, não é para você avaliar, não precisa dizer nada. Você só precisa se concentrar e entender o que a pessoa está dizendo. Depois você não tem que dar uma resposta para ela, uma fórmula mágica para ela resolver aquilo, não é? É simplesmente ouvir. Ouvir com atenção, se concentrando naquilo que ela está te dizendo. Quando você ouve de verdade, sabe? Quando você se concentra, presta atenção de verdade, você está ajudando mais a pessoa do que se você tivesse que falar. Muitas pessoas, e a maioria delas, só querem ser ouvidas e entendidas. E isso acontece dentro da sua casa, junto com as pessoas que você tem mais próximas de você. Você precisa ter uma sensibilidade para você compreender quando é o momento de falar e quando é o momento de calar, né? E calar, sempre que a pessoa estiver falando com você, não é só calar a boquinha, não, é calar a mente também, para ela perceber, para ela se concentrar naquilo que a pessoa está te dizendo. Esse é um exercício que não é fácil, mas é super simples. E você vai ver que se você conseguir ouvir o que as pessoas estão dizendo, isso vai diminuir muito os seus problemas. Então você precisa o quê? Treinar o seu ouvido e prestar atenção no seu filho, no seu marido, nos seus pais, né? Nas pessoas que estão ao seu redor. O que essas pessoas estão te dizendo? Treina ouvir quem você ama, treina ouvir quem você se
porque nem você se importa, porque isso vai deixar a tua vida muito mais equilibrada, muito mais tranquila, muito melhor. Então pensa comigo, a atividade de hoje, ouvir com atenção as pessoas que você ama, seja seu marido, seu filho, sua esposa, seus pais, sua irmã, que você tiver alguém que você ama e essa pessoa vier conversar com você, se concentre no que ela está dizendo. Preste atenção no que ela está dizendo. Não precisa julgar, não precisa avaliar, não precisa ter nada para dizer depois. Simplesmente preste atenção, se concentra naquilo que ela está te dizendo. Faz isso, você vai ver que seu dia vai ser muito melhor. Você vai estar mais tranquilo, em paz com você e encontrando o seu equilíbrio. Bom dia!